noite a todos. Nós estamos chegando aqui com a graça de Deus. Sejam bem-vindos. Todos nos preparando já, graças a Deus, depois desse show de Luciano, Isonete e Wagner. Obrigado a todos. Nós vamos iniciar a hoje falar sobre mediunidade no Novo Testamento. Então vamos nos preparando já, elevando nossos pensamentos a Deus, pedindo a Ele que nos assista, que nos ilumine, que dê a todos vocês, queridos irmãos do Bom Samaritano, a continuidade das nossas vibrações. Hoje nós estamos dedicando o programa da noite de hoje, em especial, a nosso querido médium, um dos maiores médios da atualidade, que está aniversariando, o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Um grande exemplo para todos nós, e por isso rogamos a Deus que Ele continue a sua tarefa ainda conosco, prestando esse serviço inestimável e que todos nós ainda dependemos muito da presença do Divaldo entre nós. E oremos por ele e dediquemos o programa de hoje especial para ele. Depois vamos vibrar pela nossa querida irmã Joyce, por Maria Alice, prima nossa, e que eles possam também receber as vibrações do nosso trabalho da noite de hoje. Jesus amigo, assiste a todos nós neste momento, e que nós vamos iniciar com vibrações de luz, de amor e de paz para todos vocês que estão conosco. Luz, que vocês possam vibrar positivamente para que nós possamos dar início e continuidade à terceira, e acho que deve ser a última parte do nosso estudo sobre mediunidade na Bíblia. E nós agradecemos a vocês pelas vibrações, pela colaboração. Podem mandar suas perguntas, suas dúvidas, que nós já estamos aqui com o nosso companheiro João Paulo, nesses 3 semanas, tem colaborado conosco. Ele é um grande estudioso da doutrina da nossa casa, todos conhecem João Paulo, e ele vem enriquecer a todos nós com seus contra-argumentos, que acabam não sendo contra, mas sendo a favor do esclarecimento e de tudo aquilo que nós necessitamos para entender que a mediunidade é uma faculdade que nos é dada por Deus e administrada e iluminada por Jesus. Boa noite, João Paulo, seja bem-vindo, querido. Obrigado pela sua colaboração e faça sua saudação aos nossos irmãos para a gente iniciar o nosso trabalho. Boa noite, pessoal, que todos sejam bem-vindos, que todos possamos, como o professor Celestino estava comentando agora há pouco, dedicar essa live a todas as pessoas necessitadas, a Divaldo, esse grande divulgador do espiritismo, a Joyce, a outra pessoa que ele citou, que agora não me lembro o nome, que todos nós possamos aproveitar. Maria Alice, em nossos pensamentos. Vocês fizeram a prece e chegou o obsessor, né? Sorrateiramente, de repente apareceu o obsessor na tela. Então vamos começar, né, professor? Um prazer, João. Vamos dar início. Falávamos dos fenômenos todos que enriqueceram muito as 2 primeiras semanas, tudo na primeira revelação. E como a Bíblia, ela tem primeira e segunda revelação, e ela se complementa com a terceira, que é a nossa querida doutrina espírita, que não vem atrapalhar, pelo contrário, vem somar, esclarecer
e auxiliar a entender aquilo que até então era figurado, era metafórico, era parabólico. Então, nosso objetivo é exatamente os esclarecimentos. E nós hoje falaremos sobre mediunidade no Novo Testamento. Diga aí, João. Professor Celestino, nós falamos sobre espíritos, falamos sobre médiuns, falamos sobre profetas. E para começar nosso aquecimento sobre mediunidade e manifestação dos espíritos no Novo Testamento, eu pediria ao senhor que comentasse um pouquinho a passagem da primeira epístola de São João, a passagem que vai dizer a orientação de Pai João, que consta a orientação de São João. Não acrediteis em qualquer espírito. Vede primeiro se os espíritos são de Deus. Professor Celestino, os espíritos se comunicam. Senão, São João não teria dado essa orientação. Perfeitamente. É uma recomendação para aqueles que com certeza tinham contato com a espiritualidade, que não é uma coisa nova. Jesus também recomenda: cuidado que muitos virão em meu nome, e observeis a didaquê, que é uma recomendação dos apóstolos, também fala disso. Observai a conduta do médium, do profeta, as suas atitudes, e se ele pedir dinheiro, não é profeta, não é médium, é o que diz lá na didaquê. E Jesus também nos asseverou e nos alertou a respeito disso, e os profetas também falavam a respeito dos falsos profetas. Então, boa noite, Salismar. Nós estaremos com Salismar agora, depois de amanhã, já aproveitando a presença do Salismar. Foi um grande colega médico do Rio Grande do Norte, que estará conosco numa live na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Então, nós estamos iniciando com essa alerta, com essa recomendação. A mediunidade é uma faculdade maravilhosa, que todos os santos da Igreja Católica eram grandes médiuns. E hoje são venerados como os santos pela grande faculdade mediúnica que tinham e pelo bom uso que fizeram dela. Então, é uma faculdade que deve ser exercitada com amor, com zelo, com dedicação, com fraternidade e, sobretudo, preocupado com a necessidade do outro. É aquilo que Jesus sempre nos recomendou e recomendava aos discípulos. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Então, mediunidade é servidão. É missão com Jesus. Por isso que a gente sempre tem que falar de mediunidade com Jesus, que foi o maior médium de Deus no planeta Terra. Então, hoje, a nossa festa será em torno do Novo Testamento, onde existem também inúmeros fatos mediúnicos de todas as matizes, de todas as naturezas. E nós vamos um pouquinho orientado aí pelo roteiro do João, para a gente não se perder, porque é muita coisa. Então a gente vai delinear de acordo com a necessidade. Ok. Antes, no capítulo do livro Analisando as Traduções Bíblicas, quando o senhor vai falar sobre a manifestação mediúnica no Novo Testamento, o senhor faz uma pontuação dizendo o seguinte, que é importante entender o significado da palavra anjo, né? Para que nós possamos compreender melhor o contexto das manifestações mediúnicas no Novo Testamento, haja vista que os anjos se comunicam muito, tanto no Antigo, o senhor até faz um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. Professor Celestino, o senhor poderia explicar para nós o significado da palavra anjo, se o anjo pode ser entendido como os espíritos, que tipo de espíritos são os anjos, por favor? Na verdade, João, os anjos são seres que não são criados por Deus prontos já como anjo. Eles passaram por todas as etapas evolutivas. Por isso que a música Um Dia Todos Nós Seremos Anjos, do Beth Mello, diz muita coisa sobre isso. E tanto a primeira revelação, que existem muitos anjos, porque a palavra malach, em hebraico, é mensageiro. E o mensageiro que o grego chamou de angelos. Então, na verdade, anjo passa a ser um mensageiro de Deus. Daí porque, se o mensageiro é bom, o anjo é bom. Se o mensageiro é mau, o anjo é mau. Por isso que tem anjo bom e anjo mau. Na verdade, as figuras destacadas que as igrejas ortodoxas falam em anjo e em arcanjo, fala de Uriel, Samuel. No Novo Testamento nós temos esses anjos, esses enviados de Deus, que já passaram pelas etapas
evolutivas, estão sempre a serviço do bem. O povo hebreu foi acompanhado durante toda a sua história no deserto por esses espíritos evoluídos que nós chamamos de anjos. Jacó teve um anjo que veio falar com ele, que lutou com ele, nós vimos a semana passada. E o Novo Testamento está pautado, aliás, Lucas começa falando da anunciação da chegada do Cristo a Maria na cidade, na pequena aldeia de Nazaré, e é o anjo Gabriel, enviado superior de Deus, que é, como Lucas diz assim, o anjo do Senhor foi enviado a uma virgem na cidadezinha de Nazaré. Então nós temos aí um mensageiro espiritual elevado e saudou Maria como cheia de graça. Então são seres que já atingiram a plenitude evolutiva e que estão a serviço de Deus e a serviço do próprio Cristo nesse trabalho espiritual. Então são seres distintos, os que apareceram a Abraão lá no deserto vieram vestidos como viajores do deserto, tanto que Abraão não conheceu, o anjo de Gedeão também. Então nós temos uma série de espíritos elevados a serviço de Deus, ou seja, mensageiros de Deus. Daí a obra, o último livro do Velho Testamento, Malaquias, é Malar, anjo, e a Deus. Anjo de Deus, o enviado, o mensageiro de Deus. A obra de Chico Xavier, Os Mensageiros, é uma obra psicografada de André Luiz, que fala exatamente desses enviados de Deus. Então, nós temos que a história não muda muito, ela se atualiza, mas o fenômeno é o mesmo, através tanto da primeira revelação como da segunda, e agora na terceira, que nós estamos recebendo muitos espíritos iluminados, trazendo mensagens libertadoras para todos nós, que na verdade são mensageiros de Deus. Interessantíssimo. No capítulo, já recomendo novamente aos nossos ouvintes, o capítulo do livro Analisando as Tradições Bíblicas, o livro no qual o professor vai resumir e tratar de muitos casos de manifestações mediúnicas. Nesse livro, o senhor analisa com muita propriedade muitos fenômenos do livro de Atos. Esse livro contém uma série de fenômenos. Nós vamos resumir muito em cima desses casos e vamos ver se a gente pega uma outra coisa também, porque o Evangelho tem muitos casos de manifestação mediúnica. Professor Celestino, lá em Atos 2, nós já temos uma manifestação mediúnica, talvez uma das mais importantes, e o senhor até classifica como xenoglosia, como um dos fenômenos que acontece ali no chamado Pentecostes. Você poderia falar um pouquinho sobre essa fenomenologia mediúnica, como o senhor analisa isso? Esse, para mim, é o maior recado de Jesus para iniciar o cristianismo primitivo do Novo Testamento. Porque esse fenômeno, que você já classificou bem como xenoglossia, ele traz toda uma revelação do próprio Cristo, não de uma forma visível, mas de uma forma iluminada, porque eles foram vistos descendo como luzes, línguas de fogo, que trata a expressão no Novo Testamento, lá no livro de Atos, que Jesus já os preparou no Monte das Oliveiras, dizendo assim: ide ao lugar de sempre. E naquela festa, chamada Shavuot, em hebraico, 7 semanas, e que Lucas chama de Pentecostes, 50 dias, ele se revela não mais visível em perispírito, como ele tinha aparecido aos discípulos, desde a sua ressurreição, na sua primeira volta, depois da crucificação. Ali Jesus vem na forma de fenômeno. Porque Lucas nos narra que ali tinha gente do Egito, da Síria, da Fenícia, da Capadócia. Era como se existisse ali pessoas do mundo todo, havia muita gente. E os espíritos, ao descerem sobre eles, trazem um recado para cada nação no idioma que eles poderiam entender. Daí por isso xenoglossia, xeno estrangeiro e glosso língua, que é uma expressão grega. Então ele falou o idioma de todos aqueles que estavam ali. Eles ficaram envolvidos pela energia do próprio Cristo, de uma forma mediúnica, universal, e porém fantasticamente divisória, não de separação, mas no sentido de marcar o início do cristianismo primitivo, porque esse fenômeno aconteceu lá no Monte Sião,
no cenáculo, e Jesus deixou registrado ali de tal forma que após essa situação, que era, segundo Lucas, eram as 9 horas da manhã, e o povo pensou, as pessoas começaram a dizer que eles estavam embriagados. E Pedro toma a palavra, entende e explica que 9 horas da manhã não tinha como alguém já estivesse alcoolizado, era muito cedo. Então, Pedro explicou, e o próprio Pedro, a partir dali, com os outros discípulos, deixaram de ser discípulos e passaram agora a ser apóstolos. Salar, como se diz em hebraico, enviados. Porque o mestre prepara o discípulo, depois envia. Então, eles ali deixaram de ser discípulos e passaram agora a ser apóstolos. Salar, como se diz em hebraico, enviados. Porque o mestre prepara o discípulo, depois envia. Então, eles ali, a partir daquele momento, houve assim uma mudança radical na fé, na confiança, na responsabilidade assumida por Pedro e todos os outros, especialmente Tiago, irmão de Jesus, que foi quem dirigiu a comunidade por 33 anos em Jerusalém, partindo desse fenômeno. E esse fenômeno se derramou embriaguez, ele lembra o profeta Joel, porque Joel já tinha predito isso lá no capítulo 3 do seu livro, que ele era médium, audiente, eles ouviam a voz que me dizia: depois disso derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, como disse a música dos meninos aí em Vanessa. Vossos jovens terão sonhos, vossos anciãos terão visões. Então, Jesus ali torna palpável e real aquilo que ele já tinha mandado prenunciar através do profeta Joel. Eu acho isso tão importante, tão fundamental, que eu até me sensibilizo, porque eu vejo que tudo é um projeto que tem um progresso natural, preparado e muito bem preparado, sobre a ótica, sobre a didática e sobre a sequência evolutiva do amor do Cristo. Tudo sob seus auspícios. Exatamente, professor. A conexão está travando um pouco, a Gleice falou que está travando um pouco, a minha também está travando. Não, a imagem começou a travar, mas eu consegui terminar de ouvir. A Gleice aqui diz que está travando. Mas alguém, gente, está travando? Dá para ouvir? Eu consegui ouvir bem, apesar de travar. Vamos continuar. Que ele trave, mas que a gente não trave. Exatamente, que a gente não trave. Professor, tem um personagem que inclusive é personagem também do livro do Emmanuel, Paulo e Estevão, que é Estevão. E Estevão, em Atos 6, Atos 6 deixa claro que Estevão era um grande médium. E nesse capítulo vai dizer que as pessoas não podiam resistir ao espírito que o inspirava. Quem era esse espírito que inspirava Estevão e que arrebatava multidões? Estevão é um caso à parte dentro do livro de Atos, porque Estevão marcou uma época. Estevão, segundo o livro de Paulo Estevão, chamava Gesiel, né, que era de Corinto, na Grécia, e que veio se encontrar por uma circunstância da vida, veio se encontrar com os primeiros apóstolos, aqueles que viveram com Cristo, e ele, de uma certa forma, ele já era um estudioso, como era judeu, ele já conhecia a Torá e muita coisa, mas quando ele ouviu a história de Jesus, ele se envolveu de tal forma que ele sintonizou com todo o sentimento que envolvia os primeiros cristãos. E ele era um médium, mas um médium tão perfeito, que ele transmitia as coisas. O discurso de Estevão é uma das coisas mais belas. O resumo da Torá judaica está no discurso de Estevão, lá no livro de Atos. Eu aconselho vocês a ler esse livro, porque quem quer começar a entender cristianismo primitivo tem que começar pelo livro de Atos. Porque Estevão estava tão envolvido com a energia, com a mediunidade do próprio Cristo, que enviou o mensageiro para que ele fosse o instrumento de tudo aquilo que ele conseguiu ser, e ele estava tão fortemente assistido que os ortodoxos, os estudiosos daquela época, fariseu, escriba, as classes
vamos dizer assim, espirituais ou sacerdotais ou teológicas naquela época, ninguém, segundo o livro de Atos, resistia nem conseguia demover a sabedoria do Espírito que animava Estevão. Todo mundo reconheceu que não era ele. Em outras palavras, ele estava fazendo um discurso incorporado na expressão que nós usamos na doutrina espírita, ou de uma certa forma mediunizado. Então ele foi o divisor, ele foi quem, porque na verdade o cristianismo primitivo era uma seita do judaísmo. Estevão foi um instrumento utilizado pelo próprio Cristo para separar a primeira da segunda revelação. Ele dá sequência ao Magnífico que tem lá na Anunciação de João, quando Maria encontra Isabel, e quando Zacarias lê a união entre a primeira e a segunda revelação, quando ele mostra que João era um novo sol que iria trazer, unir a primeira e a segunda revelação. Estevão faz isso de uma forma mais fenomenal e mais palpável. E foi tudo tão bem planejado que naquele momento quem o assistia era Paulo de Tarso. Então, a partir dali, Paulo vai a Damasco, porque também nem ele, que era doutor da lei, discípulo de Gamaliel, ele não teve argumento. E Estevão foi contundente naquilo que ele trouxe, na mensagem que ele trouxe. Ele faz um resumo desde Abraão até o Cristo, de uma forma assim, didática, histórica, espiritual, fenomenal. Faz gosto se ler o discurso de Estevão. Você bem colocou aí, eu coloco isso na nossa obra, porque eu considero esse discurso um marco entre primeira e segunda revelação, porque a partir dali, Paulo de Tarso é chamado, e no outro fenômeno que vai acontecer lá na entrada de Damasco, um fenômeno de efeito físico e também um fenômeno de efeito auditivo. Saulo, persegue. Então, há mais um outro fenômeno mediúnico que marca o início do cristianismo primitivo. E daí para frente, eram curas e mais curas. Diz que até lá em Éfeso, as roupas que Paulo usava, se fosse levado para qualquer pessoa doente, a pessoa era curada imediatamente. Então, é um livro de efeitos assim fantásticos. A própria história de Paulo de Tarso é pautada de fenômenos, de uma característica assim completa, maravilhosa. Ele era tão mediunizado, ele era tão envolvido pela entidade, que o próprio Estevão passou a partir daí ser um espírito que o auxiliava na sua tarefa, mas ele dizia, inclusive na segunda viagem, quando ele queria a Bitínia, lá na Galácia, norte da Galácia, que o Cristo veio para ele e disse: não, senhor, você vai para Alexandria de Troade. E ali, veja que ele disse, foi o próprio Jesus que veio a Paulo e o indica que o caminho dele não era Bitínia, era Alexandria de Troade. E ele vai lá, e lá outro fenômeno, encontra o homem da Macedônia. Quer dizer, a história é assim, uma sequência muito bonita de fenômeno mediúnico, mas eu não quero adiantar, porque você deve ter alguma coisa aí para resumir ou para condicionar e conduzir nesse sentido. Isso, tem algumas pessoas reclamando que está travando. A Neide vai sair porque diz que a internet está horrível. Nossa. Algumas pessoas, algumas pessoas dizem que está terrível. Eu também não. Assim, a imagem às vezes trava, mas eu consigo ouvir o senhor. A imagem realmente da internet aí está ruim, mas eu consigo ouvir. Mas nunca houve isso. Será? Só um minutinho. Você está com o celular ligado? Desligue para ver se melhora aqui, porque está travando muito. Alô? Está melhor o som agora? Está travando aqui, mas eu ouço. Trava tudo. O Marco está dizendo que está travando tudo. Luiz Arco Verde. Márcia Machado. Está tudo travado. Não é possível. Deixa eu ver se eu tirar se eu tiro aqui o meu. Será que eu estou com os? Deixa
Deixa eu ver aqui os dados móveis. Deixa eu tirar os dados móveis para ver. Já está travando ou melhorou? Ó, pra mim, travou. Não, peraí. Melhorou? Ixi, agora parou. Não, agora... Tô ouvindo a voz do senhor. A imagem é que fica ruim, mas eu consigo ouvir. Mas lá em São Paulo estão me ouvindo. Voltou o som. Voltou. Aqui está travando, mas dá para entender. Ok. Eu tirei os dados móveis, deixei só com a internet. Pode ser que seja isso que esteja atrapalhando. Quando fecha o tempo, às vezes interfere. O som tá bom. Bem, vamos continuar. Vamos continuar. Para mim está normal e tudo bem. Okay. Vamos lá. Vamos continuar. Nosso horário corre. O senhor comentou muito bem aí de Estevão e de Paulo, mas tem uma figura assim, que o senhor comenta e tem muitos casos para a gente falar um pouquinho aqui, que é Filipe. Em Atos 8, existe uma lembrança que Lucas, né, que escreveu o livro de Atos, vai dizer que Filipe, enquanto falava, os espíritos imundos saíam dos possessos. Quer dizer que Filipe fazia já desobsessão o cristianismo primitivo, Celestino? Já tinha tratamento? Filipe foi um grande médium. Filipe foi uma grande aquisição do cristianismo primitivo. Filipe, além de ser um grande médium, ele também, a mediunidade dele era de cura, era de profecia, ele profetizava, ele tinha premonição, ele previu uma grande seca que depois veio e aconteceu. E Filipe foi assim um ícone na condução do cristianismo de Jerusalém para a Samaria. Então ele deu um apoio muito grande, porque ele foi um dos diáconos escolhido junto com Estevão, e ele teve um papel muito rico das suas faculdades mediúnicas, das suas curas, das suas previsões. Então você lembrou muito bem, ele é muito falado pelas suas previsões, e ele caminhava e ficava ouvindo os espíritos orientando ele para onde ele deveria ir, para onde ele não deveria ir. Então, ele foi, assim, um veículo na disseminação e condução do espiritismo de Jerusalém até a Samaria, e daí da Samaria para a Ásia Menor, que a gente já sabe, Antioquia e Companhia Limitada. Exato. E Filipe tinha muitas faculdades mediúnicas, como o senhor bem colocou, a ponto dele ser arrebatado, professor Celestino. Ele foi arrebatado. Explica para nós melhor esse fato, Celestino, para a gente entender, para quem está nos ouvindo, entender essa faculdade que Filipe tinha. Cortou, agora foi o teu som que cortou aí no final. Ele era médio de desdobramento também, João Paulo. Ele tinha a faculdade também de se desdobrar e de ver os acontecimentos, e aquilo se via como roteiro também na missão dele. Então ele não lhe faltava o necessário, porque ele também foi um instrumento de base do cristianismo primitivo. Ele foi um dos escolhidos do Cristo para a tarefa mediúnica, racional e espiritual que exerceu. Mais uma vez, a mediunidade de desdobramento dele completa, que ele via, ele ouvia, ele previa, ele curava. Então ele é um médium assim, bem. Depois eu acho que logo na sequência da ordem de importância, ele teria sido assim, em mediunidade, o sucessor prático de Estevão, pela sua capacidade e pela sua mediunidade riquíssima, de vários tipos de mediunidade ostensiva. E travou? Não, estou ouvindo, pode falar. Tá vendo? Pronto. Depois de Filipe, aqui
nos fatos que constam no capítulo Fenômenos Mediúnicos do Novo Testamento do livro Analisando as Traduções Bíblicas, tem a figura de Pedro, que tinha um magnetismo curador, que tinha também outras faculdades mediúnicas. E Pedro, professor, como é que a figura de Pedro e a mediunidade se manifesta nessa figura tão emblemática que é Pedro? É verdade. Pedro foi assim no cristianismo primitivo. Em toda a história dele, ele sempre teve as suas quedas. Pedro tem muito a ver conosco. Todos nós temos muito de Pedro, né? Mas Pedro, depois que ele é envolvido pelo Cristo no Pentecostes, ele foi imbatível a partir daí. Na fidelidade, na fé, na própria fé. Pedro, hoje você chega em vizinha Tel Aviv, tem uma cidade chamada Jope, ou Iafo, que em hebraico Yafé é bonita, é São Olinda, Israel, porque é uma cidade, parece Olinda, Beira-Mar, etc. E Pedro vivia por ali, e ali tem uma viúva, que ela morre e mandam chamar Pedro, e ele ressuscita esta viúva, ali na região de Iafo, e ficou conhecido esse fenômeno de Pedro, porque só existe uma igreja cristã naquela região, do antigo porto, o porto mais antigo de Israel, onde saiu Jonas para Nínive. Ali só tem uma igreja cristã, é a igreja de Pedro, porque ele marcou presença ali, não só com esse caso da ressurreição da viúva, mas também porque ali ele teve uma visão na casa de Simão, o curtidor, que vivia ali. Nós visitamos sempre quando vamos a Israel. Estivemos lá em noção na casa de Simão, o curtidor, que vivia ali. Nós visitamos sempre quando vamos a Israel. Estivemos lá em novembro passado, e ali Pedro teve uma visão que ele via como fosse uma espécie de lençol caindo do céu, no meio de todos os animais. E dizem que a partir dali, o que era proibido comer animais foi sancionado. O judeu cristão, né, acha que a partir dali foi liberado que essa questão da comida kosher. Curiosamente, nesse mesmo instante, um outro centurião em Cesareia de Herodes tem a mesma visão e manda chamar Pedro lá em Iafo, envia pessoas, e Pedro recebe na casa de Simão o curtidor esses emissários. Ele vai a Cesareia de Herodes, lá na Samaria, que é a cidade portuária romana, onde Paulo ficou preso antes de Cornélio, ele é censurado. E aí ele lembra que para Deus não há acepção de pessoas. É como se Pedro também estivesse entendendo a profecia de Isaías, o que fala o profeta Isaías. Mas esses dois encontros de Pedro com o centurião Cornélio, que ele se ajoelha e Pedro levanta, tu és homem igual a mim. Pedro não tinha orgulho por ter a faculdade que tinha, e era um médium realmente completo, fez muitas curas. Essas são as mais fortes, assim, citadas pelo livro de Atos, mas diz que o Paulo fala que nas ruas de Jerusalém os doentes ficavam nas macas, quando a sombra de Pedro passava, curava aqueles doentes. Então foi um outro médium até o fim, de muita perseverança e de muita dedicação à causa do Cristo através da sua mediunidade, que era a chamada mediunidade com Jesus. No livro de Atos 10, deixa eu ver só confirmar aqui, livro de Atos 10, 3, tem um fato mediúnico da visão do centurião Cornélio. Como é que aconteceu essa experiência, professor Celestino? Quem era esse centurião e o que aconteceu aí? É exatamente o que eu acabei de narrar, João. Esse centurião estava orando e veio um espírito e disse para ele que mandasse buscar Pedro em Jope ou Iafo. E aí que ele envia, e na mesma hora Pedro lá tem uma visão semelhante. Que o fato é que esses dois, Pedro e o centurião, foram unidos pela faculdade mediúnica de evidência.
certo? É que eu não ouvi o que falou antes, porque estava falhando, aí eu fui perguntando. Não, mas praticamente eu já expliquei isso aí. Enquanto você traz novas informações, eu queria mandar um abraço para a Miriam, lá no Rio de Janeiro, que está nos saudando. Boa noite, Miriam, seja bem-vinda. Marcinha está aí fazendo as honras da casa. Pode saudar a Miriam, que é companheira das viagens nossa, grande criatura, grande pessoa. Tem uma de Paulo, né? Paulo, na Epístola aos Coríntios, vai falar da diversidade dos carismas, né? E ali você, na Epístola de Paulo, capítulo 13, 14, 15, ele vai falar muito ali dos carismas que nós, a partir da análise espírita, vamos perceber que são as faculdades mediúnicas. Você poderia comentar um pouco disso, professor Celestino? Por que o Paulo orienta essa questão dos carismas na Epístola de Coríntios? Apesar do som estar ruim, professor, eu confio no senhor, então você vai falando. Eu estou ouvindo mal, mas o senhor está falando. Você está ouvindo bem, não? Tá bem? Não, tá falhando. Eu não sei por quê, porque esse bicho nunca fez isso. Melhorou agora. Pode continuar falando. Pode continuar falando. Eu vou falando, você vai falando. Paulo é uma criatura fenomenal no cristianismo primitivo, com as suas faculdades mediúnicas, com as suas visões. Paulo era um fariseu da tribo de Benjamim, um homem que marcou o cristianismo. Sem ele, provavelmente o cristianismo talvez nem existisse. Mas Paulo, ele dá show de conhecimento dessas faculdades. Esse capítulo 13, quando ele fala das faculdades mediúnicas, ele fala dos dons. Deus deu a cada um dom da visão, outro da profecia, o dom das línguas, o dom da cura, porque diz que Deus é um só Espírito. Paulo dá uma aula que parece até o Allan Kardec falando. Deus dá a cada sua faculdade. Um é só Deus. Um só é Deus, mas as faculdades são imensas. Então, ele tem vamos dizer assim, essa felicidade de trazer para nós uma verdadeira aula sobre mediunidade de todos os tipos. De cura, de som, de voz, de mediunidade de todos os graus, de todos os tipos. Ele explica com maestria no seu capítulo 13 da sua Epístola aos Coríntios. Então, eu admiro que um judeu tenha essa abertura para explicar com tanta maestria, e ainda acho que muita gente ainda não entendeu que o Espiritismo está lado a lado com Paulo de Tarso, está lado a lado com o Cristo, está lado a lado com a primeira revelação, e que ele é, na verdade, a doutrina enviada para o Consolador que Jesus prometeu no próprio cenáculo, onde ele veio trazer o dom da mediunidade. Ele prometeu que enviaria um outro Consolador, e a doutrina espírita se enquadra perfeitamente na promessa que Jesus faz desse Consolador que vem esclarecer, confortar, consolar. E Paulo dá um show de explicação sobre isso, como também dá um show de explicação sobre ressurreição, dá um show sobre reencarnação. Então era um homem que gozava de todos os conhecimentos, de todas as faculdades, e dava aula porque ele tinha, na prática, ele dizia: não sou eu que vos falo, mas o Cristo que fala por mim. Tamanha a sintonia que ele sentia com Jesus. Ele chega na cidade onde ele vai fazer a sua... E ele não é bem aceito, ele é apedrejado e é dado como morto naquela cidade, jogado para fora da cidade. E Paulo depois narra isso numa das cartas, que diz que aquele foi o momento em que ele foi encontrar com Cristo, porque ele diz assim: eu conheço um homem que não sei se no corpo ou em espírito foi levado ao terceiro céu. Quer dizer, Paulo sofreu um desdobramento mediúnico, e por isso que ele diz:
O evangelho que eu prego não me foi dado por ninguém, mas pelo próprio Cristo. Porque Paulo é anterior aos evangelhos. Paulo não fala de evangelho porque ele não chegou, ele chegou a conhecer algumas anotações do evangelho, mas ele não conheceu o evangelho em sua essência, e ele nem precisou, porque ele diz: o evangelho que eu prego não me foi dado por ninguém, mas pelo próprio Cristo, na sua carta aos Gálatas. Então foi um homem que dizia: não sou eu que falo, Cristo fala por mim. Ele já estava tão sintonizado, na mesma condição que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Paulo não quis imitar, porque ele podia dizer: eu e o Cristo somos um, mas ele disse: não sou eu que vos falo, mas o Cristo que fala por mim. Então foi um homem que viveu em essência. A despedida de Paulo com os cristãos de Éfeso, lá próximo, onde ele se despede, lá em Alexandria de Troade, a despedida dele é a coisa mais bela do mundo. É uma emoção assim inconteste, porque ele diz: eu combati o bom combate, eu fiz a parte dele, eu sofri perseguição, eu fui atropelado, eu fui pedrejado, eu fui surrado, mas em todas essas situações o Cristo estava comigo. Então é bom que a gente se lembre de um testemunho desse, no momento que estamos todos em quarentenas, impacientes, todo mundo quer ir para a rua. Nós temos que pensar que nós estamos em casa com a necessidade do próprio Cristo, que convoca aqueles que querem sintonizar com o bem a manterem-se isolados, não é do mundo, mas isolados em preces, em orações, em sintonia com a sua vontade. Porque nós estamos em casa, mas eu estou na tua casa, na minha, nós estamos na casa do meu filho no Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo com Wanda, com Márcia, com as nossas amigas, no Rio com a Miriam, com o Salismar no Rio Grande do Norte. Então nós estamos todos unidos no mesmo objetivo, ir ao encontro do Cristo. Então Paulo deixou esse testemunho para a gente. Quem está com ele não pode temer absolutamente nada. Professor Celestino, algumas pessoas reclamaram do áudio, mas eu vou mesmo assim fazer uma pergunta. Mas a maioria está dizendo que está escutando, irmão. Né? Tudo bem, mas eu vou fazer um pouco do tema, mas porque fala de Paulo e o senhor tem muito conhecimento e pode assim compreender. Por que é que eu já ouvi críticas de alguns autores quando vão analisar o cristianismo primitivo, e eu já li, eu não sei em qual autor, para agora não saber citar, que uma das piores coisas que aconteceu foi o que Paulo fez com o cristianismo, misturar o cristianismo com outras coisas. Por que esse tipo de crítica e como é que o senhor observa essa questão? Há muita gente que não entende a posição de Paulo de Tarso, o próprio judeu não entende. Eu não sei se você sabe que os judeus falam que a besta apocalíptica é Paulo de Tarso, porque a palavra Tarso dá 666 na sua soma numérica. Então Paulo, ele foi uma figura... Eu também sou Paulo, né? Ainda bem você é o pior que vocês são dois, é João Paulo, né? Então, na verdade, Paulo, quando ele conheceu o Cristo, ele negou o judaísmo. Ele renegou. Ele dizia: eu sou um morto na rua de Jerusalém. Por isso que ele não quis ser julgado por Israel ou por Jerusalém. Ele pediu para ser, como cidadão romano, ser julgado por Roma. Mas a diferença de Paulo para todo mundo é que Paulo, além de ser cristão, abraçar o cristianismo, ele tinha a raiz do judaísmo, da Torá. Ninguém melhor para pegar a Bíblia aonde chegasse a respeito do Messias, porque o judeu sabe o Messias, sabe o Messias. Então Paulo foi escolhido por Jesus. Ele diz isso a Ananias, quando Ananias não quer aceitar receber Paulo em Damasco. Ele disse: ele é um instrumento do alto, escolhido, especial, não discuta. Ele foi o escolhido. Paulo era cidadão romano que dava liberdade de ele caminhar por toda aquela região sem ser molestado. Paulo conhecia muito bem a Torá, ele podia explicar, falar muito bem, e Paulo era um grande médium. Então ele tinha 3 qualidades, João, que muita gente
não analisa por esse prisma. As pessoas veem muitas vezes os cidadãos como um político, um revolucionário, alguém que é contra alguma coisa, entendeu? Paulo não, Paulo assumiu ser um divulgador da doutrina espírita, ou seja, do cristianismo completo, não da doutrina espírita, mas do cristianismo completo. Por que eu digo que eu falo de doutrina espírita? Porque a doutrina espírita é a doutrina que melhor entende a missão de Paulo de Tarso. Ele como médium, ele como doutor da lei, ele como um médico que sintonizava com Jesus, não faltava mais nada. Então, por isso que muita gente não entende, porque as pessoas veem Paulo pelo lado judaico, pelo lado cristão, pelo lado não cristão, entendeu? E ele negou tudo. Ele deu as costas às coisas do mundo e foi viver para o Cristo. Ele se anulou. Então, muita gente, ele ficou, foi levado em desdobramento, que ele mudou completamente, mas não, Paulo cada vez mais sintonizou, vê que ele era consciente de tudo que ele tinha que passar e de tudo que ele passou, até na hora da morte. Ele não temeu. Quando o soldado, o centurião, o soldado disse, eu lamento ter que fazer isso, ele disse, não lamente por mim. Lamento por você e pelos seus seguidos que vão viver sob os auspícios de uma figura tão trágica como é Nero. Então ele sabia, eu vou para o meu Cristo, não estou preocupado, estou com pena dos que ficam. Então ele era um homem cônscio da responsabilidade dele, porque ele estava com o Cristo onde estava. E é tanto que ele, quando ele se despede, ele diz, eu passei por tudo isso, mas em todos os momentos o Cristo estava comigo. Então, daí muita gente não entender. Se você não desce um pouquinho, ou não sobe, eu não sei qual seria a classificação, se você não desce um pouquinho para entender, à luz da doutrina espírita, a importância desse homem para o cristianismo, porque sem Paulo de Tarso, será que nós teríamos o cristianismo que nós tivemos? Eu digo pelo menos até o 3º século, porque foi os 3 primeiros séculos, foi o século da riqueza do cristianismo que nós precisamos resgatar. Porque o cristianismo de Paulo foi o cristianismo de luz, de dedicação, não de martírio de morrer por morrer, mas de alguém que não tinha luz, de dedicação, não de martírio de morrer por morrer, mas de alguém que não tinha medo de dar a própria vida pela causa que defendia. E ele foi a Roma e se achava que Roma ia se cristianizar, mas foi o cristianismo que, infelizmente, depois do século IV, se romanizou e veio a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas eu tenho uma admiração por Paulo, assim, fantástica, em todos os livros, como cidadão romano, porque ele dizia, eu sou judeu entre os judeus, romano entre os romanos e cristão entre os cristãos, porque ele era um diplomata, ele sabia conviver com as 3 classes. Não é que ele não tivesse personalidade, mas no sentido de que ele sabia lidar com todas essas 3 classes de acordo com a necessidade e com o momento. Então é um exemplo para ser seguido por todos nós, a dedicação que Paulo teve a Jesus, e a dedicação não só, mas confiança, sintonia, amor. Ele deixou de ser ele para ser o Cristo. Ok? Um abraço para Martinha em São Paulo, Aguinaldo, que eu vi aí também, tá? Cristina Marinho, todos vocês, nosso sincero agradecimento pela honra de vocês estarem conosco. Professor, ainda tem mais uns 5 minutinhos para o senhor comentar mais uma coisa importante? Tem, João. Tá. Você quer sugerir? Nós não podemos deixar... Eu queria sugerir, porque a gente não pode deixar de falar de João e do Apocalipse, pelo menos o senhor explicar. Porque João também foi um grande médium, um personagem muito importante. No livro do Apocalipse, logo no início, tem uma parte que eu gosto muito, que ele vai falar assim, no dia do Senhor fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta ordenando. E aí ele continua descrevendo. E João, professor, para a gente encerrar, para o senhor encerrar com chave de ouro, fala um pouco desse grande personagem, discípulo amado, para nós. Olha, para mim, João foi o maior médium do Cristo. Maior do que Paulo. Porque Paulo não viveu com Jesus.
ele que lá em o Evangelho, conversando com Pedro, diz a ele que ele não se incomodasse com o fato, porque João ficava calado, prestando atenção, e Pedro perguntou qual é a dele, o que é que ele deseja. Jesus disse, não se preocupe com esse. Este está preparado para, até que eu volte, ele estará entre nós. E João foi o único que não foi martirizado. João foi preparado pelo Cristo para, sob a perseguição do Domiciano, ele ser levado à ilha de Patmos, onde viveu 15 anos, com o seu discípulo Prócoro, e ali ele recebe o maior livro mediúnico do planeta, porque é para grego, para aquele livro tem, veja bem, o livro do Apocalipse, a linguagem apocalíptica, primeiro, é uma linguagem judaica. Então foi escrito para judeus, porque é todo simbólico, todo cheio de símbolo, daí que chama Apocalipse. E essa linguagem apocalíptica é entendida pelos judeus, pelos cristãos e pelos espíritas. Então é uma obra mediúnica para as 3 revelações. Primeira, segunda e terceira. E João é o maior médium de todos os tempos que eu conheço. Por isso que o símbolo do seu evangelho é uma águia, que é a ave que voa mais alto. Então João foi aquele discípulo do Cristo que nunca viu o Cristo homem. Sempre viu o Cristo Espírito Divino, a luz do mundo. Antes do planeta ser criado, João diz, Jesus já estava com Deus. Está lá narrado por ele, no capítulo 17. Ou seja, João assistiu toda a história do Cristo no mundo espiritual. A introdução do Evangelho de João, aquele primeira parte de 14, 18 versículos, que começa no princípio era o verbo estava com Deus, aquele prólogo do Evangelho de João é o documento mais profundo que você tem, porque ali também une primeira, segunda e terceira revelação. Então João para mim é imbatível. Paulo foi na implantação do cristianismo. João foi na mensagem espiritual do Cristo. João apresenta Jesus como luz do mundo. Como Emmanuel diz, Jesus é a luz do princípio. Então, João esteve em todos os grandes momentos da vida do Cristo. No Gólgota, na Transfiguração, na época que ele foi para fazer a sua oração no Monte das Oliveiras, para onde ele ia. E João, inclusive, causa inveja aos teólogos, porque ele diz assim, ele foi o único que teve o privilégio de encostar a cabeça no peito do Cristo. Então, é o discípulo bem amado. É o filho, vamos dizer assim, do coração, que eu não diria do coração, mas do espírito e da luz que é Jesus. Foi João que apresentou Jesus como luz do mundo. Foi João quem nos traz Jesus desde o versículo 2 do Gênesis, aquela luz que no princípio era o verbo, aquele verbo criador divino, que é Jesus, só é identificado por João. É o único evangelista que começa a sua história começando da mesma forma que Moisés começou o Gênesis, no princípio. Então, daria realmente só para falar de João um estudo uma noite e não seria suficiente. Porque acho maravilhoso. João me emociona. Porque os discípulos dormiam, João não. Está sempre sintonizado com a mensagem do Cristo. Senão, ele não teria escrito o capítulo 17, que diz, os teólogos, que os 3 estavam dormindo, Pedro, Tiago e João não. Pedro e Tiago poderiam estar dormindo, João não. João escreveu um capítulo profundamente chamado de oração sacerdotal, se despedindo, mostrando como Jesus prestou contas a Deus da sua missão no planeta Terra. E não pediu nada por ele. João não fala de Jesus dizendo que afasta de mim esse cálice. Pelo contrário.
Ele comenta que Jesus disse: como eu posso pedir para não passar pelo que eu tenho que passar, se eu escolhi vir para passar por isso? Então, eu quando eu estudo João, eu me transporto, porque parece até que a gente está meio desdobrado psiquicamente, mas não é. João me toca muito, porque eu sou muito... Eu me considero assim muito próximo de Jesus. Muita gente fala de Jesus com muita propriedade, com muito conhecimento, mas eu acho que eu sinto mais Jesus do que eu falo de Jesus. É isso que me faz com que eu me sinta assim tão mais gratificado por escolher esse trabalho que eu faço com amor, faço com muita alegria, porque eu acho que aonde tem uma centelha do Cristo, falta muito pouca coisa para as pessoas. E para ser mais preciso, particularmente eu acho que não falta nada. Nós estamos já no nosso finalzinho, João, e eu não poderia deixar de fechar nosso estudo falando da transfiguração, onde Jesus recebe Moisés e Elias no Monte Tabor, num momento histórico da humanidade, onde ali nós temos as 3 revelações personificadas em Moisés, no Cristo e na figura de Elias. Então, ali já se ouvia alguma proibição, se existia alguma proibição de comunicabilidade entre os 2 planos, Jesus revogou ali. Porque o próprio Moisés, que dizem que condenava, que nunca condenou na forma que eu entendo, ele estava presente para que exista, porque ele e Elias estavam dados como mortos há muito tempo e voltam na presença de Pedro, Tiago e João mais uma vez para revogar e ratificar a comunicabilidade entre os 2 planos. Obrigado a todos vocês. Vamos agradecer a João por essa participação conosco. Você que tem sido assim um grande estudioso, um grande colaborador da nossa casa, e matar a saudade, primeiro do nome que eu estou vendo aí dos amigos de viagem, das pessoas de São Paulo, do Rio, do Natal, do Rio Grande do Norte, e de todas, das nossas queridas Wanda e Márcia lá em São Paulo, dizer que é muito bom ter o Cristo entre nós, porque isso faz com que nós sejamos cada vez mais felizes, assistidos e preenchidos, porque o único ser do planeta que pode nos preencher espiritualmente e iluminadamente é o Cristo. Então vamos pedir a Ele nessa noite que abençoe cada um de nós, que dê a todos nós a coragem, a força e a confiança de que amanhã será um novo dia e que o nosso planeta não está entregue à má sorte ou está desequilibrado ou sem organização ou sem alguém que o dirija. Ele está nas mãos do Cristo, porque ele recebeu de Deus essa responsabilidade. E ele está nos convocando à reflexão, à renúncia, à colaboração, à fraternidade, ao entendimento, que é isso que nós precisamos entre os homens neste momento. Entender que a verdadeira vida, como dizia o Cristo, não é aqui, é do outro lado. É que tudo passa, mas enquanto passa, procuremos fazer da melhor forma possível a nossa parte, colaborando com o Evangelho Libertador e com a luz que vem do nosso Mestre Jesus. Boa noite a todos, fiquem com Ele e até a próxima terça-feira. Obrigado.